do jogo de hoje. O jogo de hoje que foi... É difícil de a gente entender o que está acontecendo com o Vasco, né? Porque acho que esse lance no final do Piton faz a gente tentar interpretar mil coisas que estão acontecendo, até quando a gente cria oportunidades, quando a gente tem uma oportunidade claríssima, o gol vazio, a gente não consegue marcar gol. Seria uma grande oportunidade de a gente trazer um ponto de fora de casa em um momento conturbadíssimo do time, mas infelizmente a bola não entrou. Eu chego a arriscar dizer até que é uma maldição, assim, porque foi um jogo horrível, né? Eu acho que foi um jogo muito ruim, mas o Vasco foi o menos ruim dos dois, né? O Vasco jogou melhor que o Inter hoje, mas nenhuma das duas equipes fez uma boa partida. Mas o Vasco jogou melhor do que o Inter. Mas infelizmente é o mesmo papo que a gente vem falando aqui desde o início do Campeonato Brasileiro. As nossas fragilidades têm pesado muito mais do que as nossas qualidades. Ou seja, a gente tomou 2 gols ali no início sem o Inter fazer a menor força. A gente acabou tomando 2 gols que acabaram com o jogo, porque daí a gente fica o jogo todo tentando correr atrás de um resultado. Foi assim contra o São Paulo, também no Morumbi, e no final não adianta de nada, a gente acaba voltando para o Rio de Janeiro sem ponto nenhum, e agora as coisas começam a ficar cada vez mais complicadas, né? Apesar de o Vasco ter agora uma tabela um pouco mais competitiva para o nível do nosso time, as rodadas vão passando, já foram 10 rodadas, já foi um pouco mais de 1/4 do Campeonato Brasileiro, e isso é preocupante porque a gente não vê melhora desse time. A gente vê um time completamente apático, um time que não produz, não cria jogadas, não pensa nada diferente. Hoje, o único gol que a gente marcou foi de uma jogada criada ali pela direita, em que eu acho que o Puma voltou a tentar ser um pouco mais ofensivo com esse esquema de um pouco mais de contenção que o Barbieri entrou hoje. Mas a gente não queria jogadas, a gente acabou encontrando um buraco em que a bola sobrou ali pro Ryan no meio da área, em que ele acabou marcando. O Ryan, que a galera fala muito, entrando no fogo. Cara, eu acho que se ele tá treinando bem, tem que botar pra jogar, porque a gente precisa marcar gol. E hoje ele marcou gol. Eu acho que há muito tempo o sistema de base do Vasco, essa transição tem sim triturado os jovens jogadores do Vasco, mas a nossa única solução hoje é buscar na base, porque a janela se abre daqui 20 dias, 19 dias, né? Então depois disso a gente começa a pensar em outras soluções. Hoje a gente tem que usar o que a gente tem de melhor, e se o Ryan tá treinando bem, ele tem que jogar. Mas mais uma vez, como eu ia falando, a gente viu um Vasco completamente apático, um Vasco que troca passes, um Vasco lento, que não constrói nada, que a gente tem sempre mais posse de bola. A gente até, eu acho que teve o mesmo número de finalizações que o Inter ali, ou talvez um pouquinho menos, mas a gente não consegue construir jogadas assim. E as únicas jogadas em que a gente consegue levar algum perigo, acontece o que aconteceu nesse lance do Piton aí, que é difícil de entender, cara. Parece até uma maldição que existe contra o Vasco, assim. Agora falando de uma parte mais analítica das ideias do Barbieri para esse jogo, ele entrou com o Zé Gabriel, né? Entrou com o Matheus Carvalho também. Ele colocou o Matheus Carvalho para fazer essa recomposição ali quando o Vasco jogava defensivamente, para jogar nessa linha de 5 que a gente já vem falando, que no trabalho posicional do Barbieri ele insiste muito num 5-3-2 na hora de defender. Então essa linha de 5 ali estava formada, ele jogava com 3 zagueiros, mas quem aparecia muitas vezes ali no meio de campo para ajudar a combater era o próprio Zé Gabriel, né? Ele não ficava tão preso nessa linha de 5 ali. Então a gente via muitas vezes uma linha de 5, de 3 e de 2 na hora de defender, ou muitas vezes também, outras vezes no caso, né, uma linha, um 4-4-2 na hora de defender, porque o Zé Gabriel muitas vezes aparecia no meio de campo para defender, ou ele recuava ali um pouco mais atrás. Mas infelizmente aquela bola área, o primeiro gol ali do Inter mostra o quão frágil tá não só a nossa bola aérea, mas o posicionamento dos nossos volantes na hora de defender, assim. Acho que o Capasso poderia ter
colado um pouco mais ali, eu acho que era uma bola para ele buscar, mas não teve nenhum volante fazendo a marcação ali. O Rômulo apareceu completamente livre no meio da área. Como é que pode um cruzamento, o jogador aparecer dentro da pequena área completamente livre para atacar? Então acho que isso que é muito preocupante, assim, porque são falhas que são inimagináveis. Eu acho que isso beira o amadorismo, assim. Então acho que esse é o grande problema do Vasco. Eu acho que o trabalho psicológico que não vem sendo feito, porque a gente vê um time cada vez mais abalado psicologicamente, tem sido pior, assim, porque nos últimos 2 primeiros tempos a gente tomou 6 gols. Se a gente for contar o primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, antes dos 20 a gente já estava com 2-0 no placar, e hoje a mesma coisa. Então eu acho que isso é muito preocupante. A gente vê um time com o psicológico completamente abalado e a gente não vê saída para isso. Porque o segundo gol é a mesma coisa, cara. A gente tira a bola, ela sobra, daí a bola rolada no meio da área e ninguém aparece para marcar. Eu acredito que isso não seja um problema de marcação. Isso é fundamento básico. Isso é fundamento básico que você aprende na escolinha de futebol lá com 12, 13 anos, sabe? E a gente não vê o Vasco fazendo isso. Depois o time consegue ali se reestabelecer no jogo, mas daí a gente começa a de novo ver o Vasco tentando aquele jogo de correr atrás do resultado, um Vasco que parece muito aguerrido, um Vasco que tenta muito. A gente viu ali na invasão, na conversa que teve da torcida com os jogadores durante a semana, a gente viu os jogadores falando que iria ter muita dedicação, que eles iriam buscar o resultado. Muito legal, acho que tudo isso aconteceu, assim, mas eu acho que isso não ganha jogo. A gente precisa começar a pensar em um sistema de jogo, e hoje esse time do Vasco é extremamente frágil, a gente não produz nada. Então acho que esse é o grande problema. A gente falava, falta meio de campo no Vasco, falta um volante, falta confiança também. Falta confiança pra gente atacar, falta confiança pra gente ir pra cima, falta muita coisa nesse time do Vasco, mas primeiro precisa querer vencer. A gente hoje tem mais medo de perder do que vontade de vencer. Eu acho que esse é o grande problema do Vasco. Porque, cara, no final do jogo, a gente viu faltando 2 minutos, o Inter trocando passes, fazendo triangulação para gastar tempo no campo de ataque, e ninguém aparecia para dar um carrinho, para jogar a bola para lateral, para a gente marcar essa saída. Ninguém fazia isso. Eu acho que falta essa vontade de vencer, falta essa gana. Beleza, é um time muito dedicado, que corre atrás, legal isso, muito interessante, mas é um time que não quer competir, que não quer vencer, que parece que talvez omisso não seja a palavra. Eu acho que talvez não querer competir também seja muito forte, mas eu acho que é um time que precisa trabalhar esse psicológico, porque senão a gente não vai vencer nunca. A gente não adianta trazer jogador da Europa, não adianta trazer um Coedger da vida, traz um Rames Rodrigues, nenhum jogador desse vai resolver, porque a gente precisa de confiança, a gente precisa ganhar no vestiário. E por isso que eu acredito que o trabalho do Barbieri não tem mais solução, porque o Barbieri ele não consegue mais trabalhar a cabeça dos jogadores. Não adianta ele passar uma semana treinando, ele monta um esquema e o esquema não funciona porque logo no início o time tá nervoso e toma 2 gols. Daí a gente corre atrás desse esquema, consegue marcar gols, mas os nossos gols não adiantam de nada, porque a gente já começa com -2, -4, como foi no último jogo. Então acho que são algumas coisas que a gente precisa começar a pensar. E eu acho que a saída do Barbieri é a única solução nesse momento. A gente vai ter agora 11 dias de treinamento. 11 dias até o nosso próximo jogo, ou 12 dias. Então a gente precisa aproveitar este momento para trazer uma outra pessoa, para a gente pensar em alguma coisa diferente. Porque, cara, desculpa, a nossa solução não é Matheus Carvalho, a nossa solução não é o Zé Gabriel que estava praticamente fora, a nossa solução não é o Ryan. A nossa solução é isso aqui, ó. A gente tem um time que trabalhe e que acredite na ideia que está trabalhando. Eu acho que os jogadores acreditam muito no Barbieri, como o próprio Léo falou. Mas sem confiança você não vai a lugar nenhum, amigão. A gente pode acreditar nessa ideia de jogo que o Barbieri propõe, mas você precisa acreditar que você pode vencer com essa ideia de jogo. E não que você precisa apenas ir lá para Porto Alegre pontuar. Hoje era um ótimo jogo que a gente poderia trazer um ponto,
Mas se a gente quisesse de verdade, esse time do Inter não jogou absolutamente nada. A gente jogou melhor hoje, num jogo que a gente entrou com um menino de 16 anos na frente, Matheus Carvalho, que veio do Náutico, com todo respeito ao Náutico, mas é um time de Série C, e o Matheus era reserva lá. A gente entrou com o Matheus e com o Zé Gabriel, que foi dispensado desse mesmo Inter e estava praticamente fora do Vasco no início da temporada, e mesmo assim a gente jogou melhor. Então acho que o problema tem sido outro e a gente precisa resolver. Voltando agora a falar da análise do jogo ali. A gente viu hoje um Puma um pouco mais solto, né? Um Puma jogando um pouco mais avançado nesse sistema, quase que um 3-5-2 que o Barbieri ele tentou ali, né? Na hora de atacar, em que o Zé Gabriel ele entrou só para aumentar essa qualidade na saída de bola. Eu acho que em relação a isso ele conseguiu fazer, mas o primeiro passe o Zé Gabriel ele sempre acerta. O problema é que quando a bola volta para ele, né, que a gente começa a errar e a gente entende que um jogador como esse não pode estar no Vasco. Então são essas coisas que a gente não consegue entender por que o Zé Gabriel voltou para o time nesse momento. Eu acho que até a gente improvisar o Figueiredo ali talvez seria melhor, assim, porque a gente via um time que entrou com essa saída de bola ali, mas o Vasco começa essa construção. O problema do Vasco nunca foi iniciar a construção das jogadas. O problema do Vasco é quando a bola chega na nossa segunda linha, que o nosso meio de campo é inútil, a gente não consegue fazer nada. Então a entrada do Zé Gabriel, eu entendo o que o Barbieri pensou. Ele queria colocar alguém para melhorar essa saída de bola, mas de que adianta? A nossa saída de bola nunca foi o problema. Quando a gente tinha o Jair ali, a gente conseguia fazer essa mesma coisa. Até o Rodrigo conseguia fazer essa saída de bola. Mas o problema é quando a bola chega no nosso meio de campo e que ela sempre volta para a zaga e a gente fica circulando a bola, circulando a bola, circulando a bola. Eu li agora que parece que o Pedro Raul e o Figueiredo discutiram ali de um jogo, em função do lance no final em que o Figueiredo caiu e ficou pedindo falta, e a Edna mandou seguir. Eu acho que essa era a única solução que o Vasco teria, porque o próprio Figueiredo deve ter olhado, cara, eu vou pegar essa bola, eu vou voltar para os nossos zagueiros e a gente vai ficar circulando até acabar, como o Vasco estava fazendo. Então tentar cavar uma falta para jogar uma bola na área talvez seja a única solução que esse time tem hoje. É um time muito pobre de ideias, é um time que não evolui, que não constrói, que não pensa jogadas. Todas as jogadas em que o Vasco cria é uma troca de passe ali, até você encontrar um buraco que dificilmente aparece, porque a gente não avança as nossas linhas. As nossas jogadas de perigo hoje foram jogadas em que o Puma e o Piton avançaram, que é exatamente o que a gente fazia no Carioca e que a gente deixou de fazer. Por que o Vasco deixou de trabalhar com os laterais se os nossos laterais ofensivamente é a nossa melhor arma? Então são essas coisas que eu não consigo entender. A gente viu uma melhora do meio de campo com a entrada do Marlon, mas acho que ainda falta muita coisa para esse time melhorar. Eu falei na última rodada contra o Flamengo. Hoje o Vasco carece de pelo menos 4 peças titulares e mais umas 2 ou 3 para rotação. Porque a gente vê que mesmo quando a gente tenta construir alguma coisa com uma ideia diferente, como foi hoje, em que a gente viu um meio de campo um pouco mais povoado, no início do jogo a gente viu que o meio de campo do Inter era muito combativo, estava muito populoso ali no meio, mas eu acho que isso tem a ver também com a ideia do Barbieri de entrar com o Jair, com o Marlon Gomes, com o Matheus, o Puma e o Piton. Então esse meio de campo tendia a ficar um pouco mais povoado, que não vinha acontecendo nos últimos jogos do Vasco. E isso fazia com que a gente conseguisse encontrar os laterais. Mas mesmo quando a gente tenta imaginar um Vasco mais ofensivo, um pouco mais propositivo, a gente logo cai em si, porque as nossas peças não são peças que possam levar algum perigo ao adversário. Hoje, como eu falei, com a entrada do Marlon, a gente viu uma pouca melhora, mas a gente ainda falta muita coisa para o nosso time. Falta muita coisa para o time do Vasco, assim. Eu acho que precisa virar a chave, a gente precisa... Eu entendo a direção querer dar uma oportunidade, porque eu acredito de verdade que a gente vai conseguir buscar pontos contra o Cuiabá e contra o Goiás. Mas, cara, será que adianta a gente buscar esses pontos, a gente se iludir com uma sequência de tabela, sendo que nas 10 primeiras rodadas a gente conseguiu apenas uma vitória? Eu acho que isso que é muito preocupante.
Eu acho que a gente precisa repensar exatamente nisso, assim. Porque essa sequência desses 9 jogos que a gente fez agora, 10 jogos, vão voltar a acontecer no segundo turno. Daí a gente vai começar a pontuar agora que a gente pega Cuiabá, que a gente pega Goiás, e no segundo turno a gente faz o quê? A gente vai contar só com peças que possam chegar para melhorar o time, mas a gente vai manter as mesmas ideias de jogo. Então eu acho que é isso que me preocupa muito. A gente insistir nesse time completamente apático com essas estratégias de jogo que não tem funcionado. A gente precisa pensar em uma solução urgente. Eu acho que hoje a única solução que possa fazer o Vasco evoluir ou mudar para pelo menos ser competitivo e a gente começar o jogo no 0-0 e não no -2, como a gente começou hoje, seria a mudança do Barbieri, porque a gente vê um técnico que não consegue mais encontrar solução. O Vasco toma um gol, o Barbieri cruza o braço, volta pro banco, e isso... Cara, o Barbieri foi expulso na primeira rodada do Brasileiro por estar totalmente indignado com o time, por estar indignado com a arbitragem, a gente não vê mais isso. Então eu acho que o semblante do nosso técnico já diz muita coisa. E a gente precisa aproveitar agora esses próximos 11 dias aí, que a gente tem 12 dias pra gente tentar arrumar a casa, porque... como eu já falei outras vezes, assim, eu não acredito que a gente vá cair. Mas as coisas podem começar a ficar muito difíceis se a gente não tomar uma atitude muito em breve. Porque o campeonato está passando, os adversários estão pontuando, o Cuiabá, que é um adversário direto, já está se distanciando, a gente vai enfrentar agora um Goiás e um Cuiabá, então acho que uma derrota em casa para um desses times, eu acho que já vira, aí sim vira algo muito preocupante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Se pontuar contra Cuiabá e contra Goiás. Pois é. Hoje, infelizmente, o futebol que a gente tem... o Vasco jogou melhor. Cara, jogar contra o Inter melhor hoje, o Inter completamente desfalcado também, sem meio de campo, eu acho que não é mérito. Eu acho que é preocupante mesmo a gente não ter vencido. Lá no início do Brasileiro, muita gente falava o seguinte: mas a gente não tá jogando bem, a gente é um time muito reativo, as outras equipes têm muito mais posse de bola. E eu falava, pelo menos a gente tá pontuando. A gente tinha pontuado contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. Agora nem isso a gente consegue fazer. E isso é o que decide o Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver, eu não estou mais acreditando que nesse não vai cair, porque não vejo mais solução continuando desse jeito. É o que eu falei. Eu também começo a ficar um pouco receoso desse não vai cair, justamente porque as coisas estão continuando da mesma forma. A gente precisa de uma mudança drástica, e eu acho que contra o Flamengo já tinha ficado muito claro. O primeiro tempo que a gente fez contra o Flamengo foi vergonhoso. E foi vergonhoso muito em função do psicológico do time. E a gente não consegue ver evolução em relação a isso. A gente não consegue ver o Barbieri tendo controle sobre o grupo. Muito legal o Léo chegar, bater no peito e falar: esse cara trabalha muito. Eu acredito que o Barbieri trabalha muito. Eu mesmo já elogiei algumas vezes e acho que ele tem algumas boas ideias de jogo. Mas o Vasco não encaixa. E tem coisas que não tem como mudar. Como é que você vai mudar o ânimo desse time se o time venceu uma partida nesse Campeonato Brasileiro? A gente fez 6 pontos de 30 disputados. Então é muito difícil isso tudo, é muito difícil. A gente precisa contratar e a gente precisa pensar em mudar o comando técnico neste momento que a gente tem tempo para treinar. Essa data FIFA vai dar uma semana inteira para a gente tentar buscar solução. Porque senão a gente é capaz de ver um Barbieri que consegue boas ideias, cria finaliza mais contra o Goiás, tem 70% de posse de bola e a gente vai acabar saindo num 1-1 contra o Goiás. E eu acho que se a gente perder mais algum ponto dentro de casa, aí eu acho que a coisa complica. Eu acho que São Januário precisa começar a jogar a nosso favor. São Januário precisa voltar a pontuar como foi na Série B do ano passado, que a gente só subiu por causa de São Januário. O estádio tem jogado contra a gente, né? Esse time tem tido medo de jogar em São Januário. O contrário do time do ano passado, por exemplo, que em São Januário
virava uma chave que a gente foi perder o primeiro jogo na Série B contra o Sampaio Corrêa, né? Justamente o jogo que não poderia perder. Por isso que eu insisto em dizer que tem alguma maldição contra o Vasco, não é possível. Então é isso, galera. Se inscreve aqui no canal. Esse vídeo aqui, eu sei que a gente está numa live aqui no Instagram, mas esse vídeo vai estar no YouTube, então se inscreve no canal. Para você que é do Instagram aqui também, tem o link aqui na minha bio, então se inscreve, comenta aí. Vamos trocando uma ideia ao longo da semana. Para quem não sabe, eu fui assaltado, por isso que a gente está nesse sistema de live. Na semana que vem a gente volta com os vídeos, vou tentar trazer vídeo quase que diário para vocês, como a gente fazia antes, assim que eu receber meu equipamento de volta. Para quem não sabe, eu fui assaltado. Então, tamo junto, galera. Até mais. Infelizmente, mais uma derrota. A situação tá bem difícil. Teremos agora 12 dias de trabalho para a gente ver se a gente consegue ao menos virar a chave e marcar algum ponto. Valeu, gente. Boa noite. Saudações vascaínas.